Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Ô glória, vocês estão aí ligados, né? É uma honra imensurável poder estar aqui essa noite, agradecendo ao Senhor Jesus, pela sua bondade e misericórdia. Max, Deus abençoe, tá? O pessoal lá em Goiânia fala muito bem de você. Então é recíproco, né? Sempre que eu vejo o Davi, a Priscila, o pessoal lá na Casa do Oleiro, eles falam, você tem que ir lá em Itaberaí. Faz muitos anos que eu não piso aqui, né? Desde o período do pastor Giovanni e da pastora Jane. Então tem muito tempo, acho que se foi em 2015, a minha última vez aqui na igreja. Foi numa conferência que teve aqui. A pastora Jane é uma mulher festiva, né? Então fazia muitas festas. E de lá para cá o Senhor vem nos ocupando com a igreja, com outra, uma demanda de agendas e a gente não consegue. Mas eu quero agradecer a Deus e a todos os jovens aqui da igreja, né? Como a irmã falou, ele é doido. Sábado a gente saiu de lá de Goiânia correndo para chegar aqui a tempo. Eu cansado ainda porque eu tenho atendido alguns compromissos, irmãos. E ontem nós saímos da igreja, era 2 da manhã. Deus salvou o povo, era para acabar meia-noite a vigília. Mas o povo não foi embora, queria aceitar Jesus. Eu falei, então vem. Quer aceitar o Senhor como Salvador? E foi uma glória impactante. A glória de Deus desceu de maneira sobrenatural. Deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou pastor lá em Goiânia, da Assembleia de Deus. Tenho 38 anos de idade. Ixi, não pareceu não, né? Sou casado com essa negona aqui, ó, a minha Nutella. Há 18 anos com ela, nós estamos lá de Aracaju, Sergipe. Então você já deu para ver que eu estou numa batalha para aprender a comer o que vocês gostam, que é o piqui. Eu ainda não dei conta, gente, eu confesso. Porque você não está entendendo, para comer o piqui tem que nascer no Goiás. E vocês são privilegiados, né? Porque o piqui, e tem goiano que é terrível, ele põe 2 caroços na boca, ainda gira o caroço do piqui, né? Tentando roer, que vocês não mordem, vocês roem, né? Eu, a primeira vez que fui comer aquele negócio, eu mordi achando que era gema de frango. Eu não sabia que vocês colocavam no caldo, comia no caldo, molhavam arroz. Eu lá sabia, né? Então essa mulher aqui é a minha Nutella, a mulher de Deus que Deus colocou do meu lado, minha intercessora. Ela, Max, ela falou assim, amor, eu vou pela fé, porque está doente. E ela disse assim, eu vou. E amanhã nós temos ceia na igreja. E a gente está aqui, porque crente não pode nem descansar, só na Nova Jerusalém, né? Quando ele chegar lá em cima é que ele vai descansar com mais precisão. A Camila veio lá da Europa, minha ovelha. Ela está em lapidação, desviou, voltou agora para Jesus. Jesus está pegando ela e colocando ela no estreito, tá? Vocês vão se acostumar comigo, eu sou meio direto, eu sou desse jeito. Eu não tenho outro jeito para pregar, irmão, eu prego dessa forma. E Deus me usa desse jeito, e a glória dele desce, e a maneira é essa. Eu quero louvar Deus pela vida do João Vitor, esse aqui era da Universal, vocês acreditam nisso? E eu resgatei ele para a Assembleia de Deus, falei, não, vocês vão vir para a Bleia, bora, passa para o lado de cá. Amados, eu vou falar isso para depois que entrar na palavra, nada mais eu vou acrescentar. Eu não nasci no berço evangélico, eu nasci na maior casa de cultura de matriz africana do Brasil, que é o Candomblé. Eu fui travesti 19 anos da minha vida, e por conta da oração dessa mulher, que era minha funcionária na época, eu me tornei esposo dela. Deus ainda pega quem não é para confundir quem acha que é. Eu vou pregar um feijãozinho com ovo, é uma palavra bem breve, bem rápida, que é para vocês não enfadigar da minha cara. Então vai ser um negócio tão rápido, que você não vai poder ficar me olhando com essa cara de Barack Obama, tem que dar glória, tá? Ficar me olhando assim, me encarando, porque assembleiano que não dá glória, ele está na igreja errada, ele tem que dar glória a Deus e aleluia. Olha para esse crente que está ao teu lado e diga, tu é jovem ou tu não é, rapaz? Porque quando tu estava no mundo, tu gritava, tu urvava, tu fazia um monte de coisa, agora que está na igreja tu não quer glorificar, rapaz? Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, escreveu no capítulo de número 1. Aleluia. Cadê o menino do tangedor? Ô, nego, tu não vai fazer nada não? Deixa Deus te usar, nego. Porque senão eu só fico sozinho aqui, né? Faz uma coisa bem forte, nada de cerimônia de casamento. Uma coisa tipo assim, bem instrumental, bem poderosa. Não precisa ser pentecostal agora não. Quando eu ficar doido, tu fica doido comigo, tá bom? Aí deixa Deus te usar, que eu vi que você já é ligado, seu Wi-Fi é ligado, tá? Meus irmãos, brincadeira fora as partes. Tem que descontrair, que vocês estão muito assim, robótico ainda. Eu não sei que você vai cultuar meio assim, o povo está meio assim ainda, né? Cadê a cantora que cantou ela? Cadê ela? Cantora, minha irmã, Deus te abençoe. Eu falei ali sentado, né? Tu tem um rolo de compressor, minha irmã.
Porque na medida que tu respirava o O2 desse lugar, tu dava glória e cantava. Então, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Eu sei que não foi só para você, mas para a maioria das pessoas aqui foi difícil chegar hoje aqui na igreja, né? Porque o inimigo, ele intenta mesmo, querendo impedir a obra da evangelização, mas Deus é maravilhoso demais. Versículo de número 80. Capítulo de número 1, versículo de número 80. É o terceiro evangelho do Novo Testamento, não temos como errar, tá bom? Fique perto de alguém, ou aqui no projetor vai estar sendo lançado o texto sagrado. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que houve de se mostrar a Israel. Vou repetir. E o menino crescia, diga comigo, crescia, e se fortalecia em espírito, e ele esteve nos desertos até o dia em que houve de se mostrar a Israel. Coloque a tua Bíblia no assento, libere as suas mãos, por favor. Eu vou pedir para você liberar uma palavra profética sobre alguém, que é a chave do que Deus tem para executar na vida de alguém que está do seu lado. Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim: você vai crescer nesse deserto. Diga para alguém. Senta dando glória, profeta, por favor. Glória a Jesus. Ô menino do som, ô nego, me dá um cadinho de nada, só um pouquinho de nada de retorno, que eu estou bem rouco, bem debilitado. 5 centavos, deixa Deus te usar aí. Glória a Jesus, perfeito, meu irmão. O texto que nós acabamos de ler, eu vou ser breve, ele vai retratar sobre a história de um dos maiores profetas da nova aliança. É tão poderoso esse texto, eu estava sentado ali pedindo confirmação do que deveria pregar, e Deus me deu essa palavra como uma flecha que acerta o alvo. A palavra do texto sagrado, preste atenção, senão você vai perder o esboço. Vai falar sobre um dos maiores e mais poderosos profetas da nova aliança. Ele é fruto de uma gestação de um casal que era avançado em idade. E o texto diz que esse casal desejava ter uma criança em seu colo. Eles desejavam tanto ter uma criança que na época da cultura judaizante era uma maldição um judeu de fato não ter uma criança para deixar um legado. E o texto diz que o pai dessa criança era sacerdote no templo. E em um determinado tempo da sua vida, que ele já estava ali há muitos anos servindo o templo, um arcanjo vai aparecer no limiar do templo e vai liberar uma palavra, dizendo que ele seria pai. Ele duvida, ele descrê. Pelo tempo que ele já tem orando e não recebe a criança em seus braços, ele descrê de que ele vai ser pai. Há uma série de impossibilidades que limita ele de ser pai, mas quando o céu desce, não há nada impossível que não venha se realizar. E você percebe que Zacarias é o seu nome, sacerdote, trabalhava ali com essência aromática. Ele segurava um metal, era um cordão, aonde segurava uma base, aonde se colocava as brasas com aquela essência, aloés, gálbano, mirra, e ele então passeava no limiar do templo. Era uma maneira pela qual ele estava ali para exercer o seu sacerdócio naquele local. E a Bíblia dá a narrativa a dizer, e Lucas vai trazer a biografia, que Gabriel é o arcanjo. Quando Gabriel desce naquele lugar, irmãos, já fazia tantos anos que o coração de Zacarias almejava de ser pai, ter uma criança. Ele deixar um legado. Ele descende da tribo de Levi, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que trabalhava nas atividades espirituais, um homem que estava ali dentro, e a Bíblia chega a dizer que quando o arcanjo desce na direção dele, vai dizer: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida diante de Deus. E naquele momento, ele vai dizer: como se dará isto? Você sabe, eu não quero tomar tempo. Ele vai sair mudo daquele lugar. Imagina o sonho dele, irmãos. Imagina a oração dele sendo correspondida. Ele orou tanto, mas agora chega um determinado momento do cumprimento, que o coração dele fecha. O tempo ele pode roubar de você a esperança da promessa, mas jamais roubará o cumprimento que Deus prometeu. E você percebe que Zacarias, ele era um sacerdote. Naquela época era muito difícil uma pessoa ter acesso ao lugar mais perto da glória de Deus. Uma cortina que separava
uma caixa de madeira revestida de ouro, aonde lá dentro ficavam os materiais sagrados. Era o lugar mais próximo da glória de Deus, era o lugar mais perto. Somente o sumo sacerdote, alguém de autoridade máxima na cultura judaizante, era permitido entrar naquele lugar para poder ter acesso a levar a remissão do pecado daquele povo. Então Zacarias ficava na parte interna, aonde ficava perto daquela cortina, não basicamente perto da arca, mas era próximo. Ele era alguém que via, ele era alguém que presenciava. Eu estou falando de alguém que decorava de cor e salteado a Torá na época. Eu estou falando de alguém que sabe quem é Deus e sabe a maneira pela qual ele quer ser adorado. Zacarias não é qualquer pessoa. Zacarias é escolhido, um homem preparado, treinado. É um homem instruído na cultura da época. Porém, ele não era um homem que conseguia ter um filho. Mas quando o anjo desce na direção dele, perceba, o mesmo arcanjo que desce na vida de Maria em Nazaré, é o mesmo que vai descer na vida dele, dizendo que Isabel, a esposa dele, vai gerar uma criança em seu ventre. Quando ele vê aquele anjo, ele descrê, irmãos, porque anjo não é coisa da terra, a gente sabe disso, que anjo é coisa do céu. Mas o anjo está liberando a palavra, dizendo para ele: olha, você vai ser pai de uma criança. E essa criança vai ser nazireu. O nazireu, a grosso modo falando, é uma criança, é um ser vivo que não pode passar navalha na cabeça, nem beber bebida forte, nem comer nenhum tipo de fruta que contenha semente. Era uma pessoa consagrada, separada, vocacionada. Sansão também era nazireu. Jesus, o nosso mestre, também era nazireu. A gente percebe que o nazireado era somente para as pessoas separadas e selecionadas na época. E a Bíblia diz que essa criança que vai ser inserida, vai ser semeada no ventre de Isabel, não é qualquer criança, é João o seu nome. O sobrenome dele não é sobrenome, mas é função. Ele seria o maior precursor no deserto da Judeia, um dos maiores ministrantes do batismo, um homem tão poderoso, que vai arrastar uma multidão de pessoas, e o próprio Galileu, que é o nosso Senhor Jesus, vai ser batizado por ele nas águas do Jordão. A gente sabe o tamanho do contato que Zacarias tinha com Deus, senão o anjo não descia, irmãos, porque anjo não conversa com ser humano, anjo não desce para bater papo, anjo não fica como muitas igrejas aí pregando que desce, vai, anda, passeia. Anjos são conservos de servos de Deus, anjos são mensageiros dos céus, anjos são aqueles que obedecem o temor e o comando de Deus na terra. Aí a gente percebe que quando Gabriel desce no templo, ele vai liberar uma palavra. Abre a boca comigo e completa. Ele vai liberar uma, mas está fraco, diga uma palavra que vai nortear um novo ciclo na vida de Zacarias, na vida de Isabel. É interessante a gente perceber que ele trabalhava assiduamente no templo, mas Isabel não, por ser mulher limitada, não podia ter contato com o templo naquela época. Então o que vai acontecer, pastor Albert? Vai acontecer que ele estando no templo, o anjo vai visitar ela em casa. Olha que coisa forte. Não precisa ela ir aonde lugar em que o anjo basicamente está. Mas a vida de Zacarias vai atrair a presença de Deus, a ela ser correspondida à oração dele, ao pedido dele, porque ele tem a palavra, mas ela tem o ventre. Ele tem a palavra e ela tem o útero. Não adianta você receber a promessa e não se conectar com a pessoa certa. Não adianta você receber a promessa, olhe para cá que isso é muito sério. Não adianta você receber a promessa e achar que você é basicamente o resumo de tudo. Não adianta você achar que canta bem, melhor que todo mundo, e achar que o talento que você tem vai ficar só para você, porque tudo que você tem não vem de você, passa por você, mas vem de Deus. Tudo que você tem, você não entende até agora. Preste atenção, irmãos. Eu não tive, por exemplo, como falei aqui no início, o privilégio de nascer no berço evangélico. Eu, por exemplo, já estou com 19 anos de caminhada. Eu nasci no candomblé, eu vi o respeito, a entrega dos orixás na casa de Ileaxé, e eu sei como é que funciona. Nenhum crente aqui sentado nessa cadeira sabe na integridade, na totalidade, o que é um babalaorixá servir no candomblé com tanta frequência e energia e motivação. Você não vai ver um babalaorixá servir com preguiça, você não vai ver um candomblésista sentar dentro do candomblé e fazer as coisas pela metade, mas você vai ver um crente morar do lado da igreja e faltar culto. Você vai ver um crente que senta no banco da igreja e critica o outro que está pregando, porque não é ele que está pregando. Você vai ver um monte de gente, irmão, mas olhe para cá. A gente tem que parar
com essa mania de achar que a promessa que Deus tem para nós é só para nós. No dia que Deus chamou Abraão, ele vai dizer a seguinte coisa, já sabendo da limitação daquele homem. Eu estou falando de um homem que não tinha nenhuma perspectiva de fé na época. Quando Deus chama ele, Deus vai dizer: Abraão, os grãos de areia da praia que tu caminha é inferior diante do que eu tenho para você. Abraão, eu tenho uma promessa tão grande, tão grande, tão grande, que Deus dizendo para ele: não seria o suficiente eu te dar 1000 anos para você viver o cumprimento. Você não tem capacidade, Abraão. A promessa que eu tenho contigo não cabe só dentro da tua casa. A promessa que eu tenho contigo não cabe só para você. A promessa que eu tenho contigo não é só para você. Olhe para cá, jovens. A gente precisa melhorar nossa motivação. Por que amigos de vocês estão no narguilé e no vapor? Não é porque eles não querem Jesus, é porque a gente não é crente o suficiente perto deles. A gente precisa melhorar. O que é que um homossexual, um travesti como eu fui, vai entrar dentro da igreja, e quando chega aqui você olha de cabo a rabo, de cima para baixo, julgando ele, julgando a tatuagem dele? A gente precisa dar ombro para quem está lá fora, abraçar quem precisa, amar quem precisa. Pega na mão de alguém que está do seu lado aí agora, larga de preguiça, vai, segura que eu sou nordestino, eu não gosto de brincadeira. Pega na mão de alguém, vai, segure a mão desse profeta, dessa profetisa, e diga assim para ele ou para ela: você vai melhorar a sua fé, você vai melhorar a sua disposição. Promessa não tem a ver com quem recebe, tem a ver com quem libera. Promessa não tem a ver com nós. A promessa não é de crente, a promessa é do Deus da promessa. Rebarassúria. Olha para alguém e diga: você vai melhorar a sua fé, você vai melhorar a sua disposição. Escute, a gente precisa, irmãos. O homem está no templo. O homem está na onde? Zacarias estava na onde? No templo, no lugar que era propício para se receber as promessas de Deus. Quem está me ouvindo? No lugar que era propício para se receber as bênçãos de Deus, no lugar que era propício aonde Deus manifestaria a sua palavra. Agora ele descrê no ambiente profético. Ele não desdenha do anjo, não é em casa, não é na rua, não é no trabalho, é dentro do templo. É por isso que ele entra no templo de um jeito e sai pior do que como entrou. Porque quando você está diante de um Deus que quer cumprir, você não fala, ele não quer a sua opinião, ele só quer a sua fé. Eu vou falar rasgado que seu memorial não guardou, você não armazenou essa palavra. Não adianta entrar na igreja, ouvir uma palavra e sair daqui desejando se matar, desejando desviar, fraco na fé, gelado que nem um pinguim. Não adianta sair daqui da igreja dizendo: o Max não me deu oportunidade, porque eu não congrego no campo de Campinas, porque não me dá oportunidade. Isso aí não tem a ver não, o microfone não traz salvação não, irmão. O que vai trazer a sua conduta diante de Deus é você entender quem você era e quem você é hoje na presença de Jesus. Quem você é hoje na presença do céu. Olhe para cá, preste atenção. Não baixa não, meu filho, deixa Deus te usar aí. Quem tem compressor que é o Satanás. Pelo amor de Deus, eu tive câncer na garganta, me ajuda, isso. Aí escuta, eu já estou terminando. Escuta o que eu quero dizer. A gente precisa entender que o ambiente profético, o ambiente, a atmosfera de glória, preste atenção, isso é muito sério que eu estou falando. Você prepara um ambiente, você clama no ambiente, você ora, você grita, dá glória, dá aleluia. O ambiente está notório. De repente vem 4 crentes que já tem 20 anos de igreja. E ele fala: não senti nada. Não senti nada. Preste atenção, isso é muito sério. Eu sou de uma época que, quando eu me entreguei a Jesus, eu fui para a Assembleia de Deus. Eu não tinha muita idade, mas me entreguei na Assembleia de Deus. A missão é uma igreja muito tradicional e conservadora. E eu me lembro que quando eu me entreguei a Jesus na portaria, eu limpava sanitário, eu ficava com a caneta Bic na mão e uma prancheta de madeira. E vez ou outra, como eu era neófito na fé e novo convertido, eu ficava na porta. E como eu tinha seio na época ainda, eu vou botar uma foto minha aqui como travesti, eu ficava na porta da igreja. E a maioria dos crentes que já estavam há anos na igreja me julgava, me discriminava, me rejeitava, me repugnava. Mas eles não sabiam que eu
estava ali não era por eles, era pelo Jesus dos crentes. E eu queria a bênção de Deus, irmão. E eu ficava lá sentado, irmão, eu ficava em pé assim, ó. O pastor dizia, aí, deixa aí minha ovelha aí. E eu ficava na porta. Eu nem imaginava que eu viajaria pelo Brasil, que agora eu vou para os Estados Unidos. Eu nem imaginava que Deus cumpriria a promessa na minha vida. Deixa eu liberar uma palavra para você. Você tem que parar de ser resumido ao ambiente. Ambiente não define fé. Quem define a fé é você. Você precisa aprender a melhorar a sua disposição. Segure mais uma vez na mão dessa pessoa. Eu não vim para brincar de pregação, não, nem de exegésia. Eu vim aqui liberar uma palavra profética. Quem está aqui me ouça, porque o Espírito está falando à igreja. Eu quero liberar uma palavra agora. Você vai melhorar, irmãos. Você vai olhar para alguém e vai dizer assim para ele ou para ela. Diga, o ambiente não te faz. Diga para ele ou para ela. Diga, o ambiente não te faz. Diga, é você que faz o ambiente. Chega no ambiente e muda o ambiente. Chega no ambiente e clama no ambiente. Chega no ambiente, remar a súria. Você precisa entender. Invocar-me-eis e me... Enfim, para resumir a história com uma palavra de vigília, o texto vai dizer que Zacarias recebe a promessa do cumprimento de um filho. Vai ser pai, diga amém. Apesar da descrença, porque se fosse eu no lugar de Deus, mas como eu sou Deus, eu não daria. Deixar de ser fuxiqueiro. Mas ficou desdenhando, né? Aí Deus, por sua infinitude, misericórdia, graça e bondade, vai dar a criança para ele. Porque Deus é assim conosco. Deus sabe quem somos, irmão. Escuta, bebê, Deus não entrou na sua vida sem saber quem você é, não. Deus já entrou sabendo que isso é difícil. E é por isso que Ele te escolheu, porque só vai para a roda do oleiro a argila que tem terrões. Ele já escolheu sabendo que isso é difícil, sabendo que você é chata, sabendo que você não vem para a igreja porque quer escolher 4 roupas, quando no final não sai com nenhuma. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você não usa qualquer perfume. Deus sabe que você é enjoado para comer. Deus sabe que você não gosta da culinária que eu gosto, que é lá no Nordeste, que é o camarão e o dendê. Deus sabe que você não gosta de qualquer coisa. Deus sabe, é por isso que Ele chamou você e chamou eu. Cada um diferente, mas todo mundo adorando o mesmo Deus. Olha para alguém e diga, você é você e eu sou eu. E nós estamos todo mundo se amando. Você dá glória e eu dou aleluia. Escute o que eu quero dizer no nome de Jesus, irmãos. No nome do Senhor Jesus. A mulher não está no templo. A mulher não foi adorar, a mulher era rechaçada, limitada, a mulher é impedida de estar ali no ambiente profético do templo, mas a Bíblia diz que a mulher não estando no templo, crê mais do que o marido que está lá. Você conhece esses crentes? Só para fazer uma distinção para você assimilar, que eles não precisam de muita coisa para adorar. Irmãos, ele chega na igreja, ele é tão empolgado que ele abraça a gente que a gente não tem vontade de ir embora. Eu já fui em igreja que a minha vontade era sair na mesma hora que entrei na igreja. De gente que pega na metade da mão da gente com nojo. De gente que não abraça a gente direito. A melhor recepção é aquele povo doido dos interior do Goiás, que às vezes não tem dinheiro para levar a gente para pregar, e vendem pamonha na porta da igreja. E quando a gente chega na igreja, uma vontade de congregar tão grande. Eu fui em Pontalina que eu não quis nem ir embora. As irmãs me abraçavam, me beijavam, pastor José Vandelô, o Mac. Eu vi tanta graça de Deus que eu disse, pastor José Vandelô, eu disse, pastor, a minha vontade é congregar aqui, é morar aqui na cidade, é ficar aqui dentro. Porque, irmão, eu que fui do axé, eu sei falar o que é recepcionar, o que é rapar, o que é fazer santo, o que é abraçar. Porque no axé não tem divisão, nem discussão, não. Lá o povo é unidade, lá é soma. A gente não é do candomblé, a gente é da igreja do corpo de Cristo. E como há essa divisão dentro do reino, irmão? Reino não é eu canto e você fica calado. Reino não é eu pulo e você descrê. Reino é todo mundo adora o mesmo Deus. Olha para cá, você está me entendendo? Você não pode reagir diferente diante daquilo que Deus está querendo cumprir na sua vida. Deus promete casa grande a quem mora de aluguel. Deus promete carro zero a quem não tem nem CNH. Deus promete a mulher mais bonita para o homem mais feio da igreja, e Ele dá para ela, irmão. Esse é que é Deus. Deus promete intelectualidade, universidade para quem não sabe o dó, o ré, o mi, fá, o sol, lá, si. Esse é o Deus de Abraão. Dá uma catucada assim no bucho de quem está do teu lado, vai, e diga para a pessoa, você está aqui mesmo? Diga, você veio adorar mesmo? Você não botou essa roupa de ver Deus para sentar nessa cadeira e querer sair pior do que como entrou, não, rapaz. Eu não viajei lá de Goiânia para vir para cá brincar, não. Eu vim para cá entregar uma palavra profética. Quem crê, levante a mão e reaja agora. Reaja. Chame a presença. Eita glória. Eu acabei de receber umas 40 mensagens ali no meu direct do Instagram.
de gente lá da Bahia, Rio de Janeiro, da Europa. Eu já compartilhei a live de vocês. Então nós estamos todo mundo sendo acompanhado. Então sabe o que é ruim de quem está em casa? É ver que você está aqui, eles não estão aqui, queria adorar, e eles falam, um culto poderoso desse e o povo não reage. Você já viu esses comentários? Então não faz feio não, que tu está saindo para o Brasil todo. Que eu acabei de compartilhar vocês. Então nem eu vou sair feio, porque eu também não vim aqui para brincar. E também você não é obrigado a adorar, porque a adoração não é o quanto eu dou, é o quanto ele recebe. Então deixa eu te dizer uma coisa no nome de Jesus. A Bíblia diz que o menino vai ser gerado no ventre de Isabel, uma senhora. Eu estou falando de uma senhora. Eu estou falando de uma mulher com o ventre cerrado. Eu estou falando de uma mulher impossibilitada. É aqui que eu quero chegar para aplicar a mensagem. Ela vai gerar no ventre dela. Olhe para cá, irmãos. A Bíblia diz que João é o seu nome, que no grego significa Deus é gracioso, ou aquele que é agraciado por Deus. Ele vai ser gerado no ventre dela. 400 anos de silêncio, Deus permaneceu sem levantar atalaia, mensageiro ou profeta. E de repente, por um plano divino e espiritual, Deus resolve colocar uma criança para ovular no ventre de uma senhora. Só Deus faz isso. É aqui que você percebe que Deus não trabalha com coisas lógicas. É aqui que você percebe que Deus não trabalha com coisas naturais. É aqui que você percebe que Deus não trabalha com qualquer coisa. Olhe para cá que você está me ouvindo. Deus escolheu uma senhora, uma mulher que talvez tinha Alzheimer, osteoporose, artrite, artrose. Uma mulher que não tinha, por exemplo, a avidez que nós temos, a energia que nós temos. Mas a Bíblia diz que no ventre dela João vai ser gerado. Deus escolhe o útero mais velho para gerar a criança mais poderosa. Deus escolhe o útero mais obscuro para gerar a criança mais forte que houve em Israel. Jesus vai dizer no momento de luto, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, Jesus abre a boca e vai dizer: porque nascido de mulher nunca houve e jamais haverá um homem igual a João Batista. O que Jesus quer dizer nas entrelinhas é a seguinte coisa: não é que ele é maior do que todos os outros profetas, é que ele exerceu com tanta integridade o seu ministério, que outra pessoa jamais ocupará o seu lugar na hierarquia profética. Olhe para cá que você está me ouvindo. João não temia. João não era uma cana soprada pelo vento. João não é alguém que quando chega no ambiente para de adorar porque o outro não quer adorar. João é crente fora e dentro. João senta e é profeta, levanta e é profeta, ele levanta a mão e é profeta. A pior coisa é uma pessoa mudar a sua identidade só porque alguém não crê naquilo que Deus te chamou para ser. A pior coisa, irmãos, é a gente não entender quem somos em Deus. Deus não quer um crente perdido como Frankenstein. O GPS dele está na sua mão, a promessa está liberada. Ele abre caminhos hoje nessa casa. Ele está alabarassúria, arrepiou até a coluna. Emiaçui calabaia. Deus está dizendo para alguém aqui nessa igreja: quantos anos que você não fala em línguas? Quantos anos você não sente a presença de Deus? Está esperando o profeta revelar sua vida? Está esperando alguém marchar e dizer quem você é e quem você vai ser? Não, irmãos, a Bíblia diz, no dia da inauguração do templo, em que Salomão matou 24 mil bois, era ouro, é inauguração, festa, júbilo. Deus desce caladinho e chama ele no particular e diz para o rei de Israel: Salomão, diga para o meu povo que eu não quero ouro, prata e animal. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eita glória, eu vou falar de novo para você reagir, terra. Deus está dizendo: eu posso te calçar, eu posso te vestir, eu posso te abençoar, mas o meu compromisso é com a sua alma. Eu te quero do lado de dentro, eu te amo do lado de dentro, eu te chamei do lado de dentro. Olha para alguém e diga: deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar. Bote a mão no ombro de quem está do seu lado. Vamos embora, meu irmão. Bota a mão no ombro. Eu sou dinâmico. Bota a mão no ombro. Eu sou do tempo da Assembleia de Deus que o povo babava o ouvido e entregar profecia. Bota a mão no ombro de quem está do teu lado e diga para a pessoa que está do seu lado dessa maneira: você não vai se perder em meio ao processo. Você não vai se perder em meio à prova. A prova está comendo lá dentro da tua casa e você está aqui na presença do grandão da Galileia. A prova está comendo lá no trabalho. Tem alguém querendo denegrir a tua imagem. Tem alguém querendo usurpar as suas promessas.
promessas, mas hoje eu vejo o céu aberto sobre essa igreja, e Deus está falando ao meu coração: diga para a minha igreja que eu tenho hoje promessas para cumprir no meio da minha igreja. Eu tenho promessas para cumprir, assim diz o Senhor da palavra. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai executar. Olha para cá, presta atenção. O menino é gerado, completa para mim, o menino é? O menino é gerado, o menino nasce, o pai tem uma ideia cabulosa. Quem teve a ideia? Acabei de falar, abre a boca, emposte a voz. Quem foi? O pai, porque quem manda nos filhos é quem? O pai tem uma ideia. Qual é a ideia, pregador? Colocar ele no deserto, para limitá-lo do pecado, para poder não destruir o cumprimento do propósito. Porque Nazireu, como ele era nascido, gerado, ungido, não podia se assentar na mesa de qualquer um. Porque a gente não pode achar que somos os modificadores de almas, porque quem faz esse papel é o Espírito Santo. Você está fazendo uma função que não é para você. Você está exercendo uma função que não é para você. Tem gente querendo obrigar os outros a aceitar Jesus. Bota o pé na goela e fala: aceita Ele. Esse papel é do Espírito Santo. Esse papel não convém a nós meros mortais e cristãos. Esse papel é do Espírito Santo. Você sabe o que é mais lindo na palavra? É que o pai sabia do propósito que ele tinha, porque o anjo falou para ele: é Nazireu, está separado, está consagrado. E o texto vai dizer que o menino, quando nasce, o pai pega ele pela mão. Vem para cá, já que você não gosta de teoria, vamos para a prática. Pega o menino pela mão, ó, e coloca na onde, gente? Não vou falar muito não, mas geograficamente falando, deserto é lugar árido. Deserto é lugar de terra quente. Caminhar em meio a ar-condicionados e climatizadores é muito bom. Eu quero ver você caminhar em uma época que não tinha nem animal para te carregar. Eu quero ver você crescer no meio do caos. Eu quero ver você dizer assim: eu sou bom, sendo bom sem ninguém te notar. Eu quero ver você estar no lugar onde ninguém queria estar. Escute só, se você for uma pessoa mais curiosa, pesquise na sua casa. Flávio Josefo, historiador judeu, vai contar que a primeira pessoa a redescobrir, a inaugurar o deserto da Judéia foi João. Nenhum de nós aqui sentado nessa cadeira, ou fora da igreja, ou dentro da eclésia, jamais saberia com totalidade quem era o deserto da Judéia. O lugar que ninguém queria estar, o lugar de temperaturas altas, o lugar de noites frias. Ontem na igreja o frio foi tão grande que aquela dali passou mal. Ontem o frio foi tão grande na igreja que eu via crente se tremendo. Mas se fizer calor, os crentes reclamam. Se tiver ventilador, reclama. Se tiver ar-condicionado, reclama também. Porque não tem como você agradar todo mundo. Agora, irmãos, a condição de João não foi escolher, porque quem escolheu por ele foi quem? O pai que escolheu por ele. Você vê no texto que quem leva ele, quem conduz ele é o... Olha para alguém e diga: você não tem querer, quem manda é o pai. Não tem. Tem jovem que beija 5 bocas para saber qual é a boca predileta. Tem jovem que vai para o Tinder Gospel. Aí ele vai lá para o aplicativo de relacionamento para tentar achar o marido da sua vida. Só que aplicativos promovem relacionamento, casamento só Deus dá. Tem jovem que não está entendendo ainda. Você já viu que a galera jovem, eu fui também, eu tinha também. A gente jovem, quando é jovem, tem um retardo mental. Se a gente chegar em casa e ver a pia cheia de louça e não tiver um copo para beber água, a gente bebe na tacinha de sobremesa, mas não lava um copo, irmão. Eu nunca vi, eu não sei se você é desse jovem, mas tem jovem que é uma bênção. Ele tem um retardo mental. A gente pega na mão do jovem e fala: você vai fazer assim. No outro dia ele fala: o que mesmo que você falou? Eu lidero jovens, eu sou líder de jovens, eu prego para jovens, eu preguei na Almadego. Eu vi jovens depois do meu testemunho, quando eu preguei para mais de 28 mil jovens, e na ponta do altar com a carne cortada, de tanta depressão e síndrome do pânico. Eu fui depois, desci do palco, eu expulsei demônio, o corpo do bombeiro segurando, achando que tinha gente passando mal, e era possessão demoníaca. Eu fui no camarim, orei por cantores, por pregadores. Eu estou falando com propriedade, irmãos. Estão vivendo uma era de ataque espiritual.
espiritual. Você não acordou ainda não? Você não percebeu ainda não que a frieza e a apostasia está tomando conta das igrejas? Você não acordou ainda não que roupa acaba, sapato acaba, mas a glória de Deus não, meu irmão. A glória de Deus é permanente. Oh meu Deus, olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e diga para ele ou para ela, diga para a pessoa assim, ó, o que você quer? Tá fraco, melhore a voz. Você não comeu não? Diga o que você quer. Com dinheiro você compra. Diga, mas o que Deus te dá, nem sendo milionário você consegue. É a cheque nada presença de papai. Remando que bassúria. Dá glória gostoso para ele ouvir. Você quer e ele te dá. Você quer e ele te capacita. A Bíblia vai dizer que o pai pega ele pela mão e leva para onde? Você vai ficar aqui? Não vou ficar aqui não. Porque os filhos desobedecendo ao pai não quer ficar. Mas olha o que Deus fez para quem persevera onde ninguém quer ficar. E o menino crescia. E se em espírito decamácia. Deixa eu contar uma coisa cabulosa para você. Em 2002, o meu maior sonho no mundo era matar um crente. Eu nunca consegui, você sabia disso? Pergunte por quê? Porque crente não anda só. Eu era babalorixá, eu vim de uma família de 100 anos de cultura de matriz africana. A minha família nasceu, foi oriunda do axé em 1928, nem geladeira existia. Eu vim da 7ª geração, eu fui introduzido lá dentro. Eu vi coisas dentro do candomblé que eu nunca verei dentro da igreja. Eu vi gente com tanta disposição, uma festa para você ter noção de qualquer orixá, Nanamboroquê, Obaluaê, Omolu, começa um dia e termina 7 dias depois, e ninguém vai embora. Se passar 5 minutos do horário, os crentes dão um negócio nele que eles querem ir embora. E tem crente que vai embora sem a bênção apostólica do pastor. Só que a pergunta que me faz hoje a refletir é: que tipo de crente a gente é quando diz que serve a Jesus? Que tipo de crente a gente é que passa 5 horas na Netflix emendando na série, mas não tem coragem de ficar 2 horas de joelho no chão? Que tipo de crente a gente é que coloca uma saia para varrer a poeira do chão, mas quando é para a gente abençoar a cantina da igreja não tem 1 centavo? Que tipo de crente a gente é que se mudar de pastor já não quer mais o novo pastor porque fala mal por causa do antigo? Eu não vim aqui como ex-macumbeiro dizer para você, eu estou te orientando porque é uma pouca vergonha. Você tem pai crente, você tem mãe crente, você tem pastor que te abraça, você tem líder que te dá oportunidade, e você está aqui hoje aqui nessa igreja, sentado esperando mover, irmão. Pelo amor de Deus, vocês têm que aprender que tem igrejas pequenas no sertão da Bahia, que agora nessa hora estão adorando de pé na janela do lado de fora da igreja. A gente precisa melhorar a nossa disposição. Eu vim te falar uma coisa, eu tentei, mas eu não consegui. Eu tentei matar, mas não consegui. É bom, obrigação, mas não consegui. E sabe por que eu não consegui? Porque naquela época os crentes eram chamados de os Bíblia. Eles carregavam uma harpa sem capa, debaixo do sovaco, ia para a igreja de um jeito e voltava de outro. Tem gente que está ligado, já até deu glória. Não, você não entendeu, neném. Não é você vir aqui subir e ser Yoship aqui, ó. É você não ser adulterado a sua essência. Crente é crente em qualquer lugar, na universidade, fora, no restaurante, no açaí. Crente é crente em qualquer lugar. Ebicanto récia. Eu tentei. Aí deixa eu te dizer uma coisa, como foi louca. Na época que eu era travesti, naquele período que eu era, né? Eu não vou falar muito do meu testemunho, senão você não me chama mais. Não sou besta. Um outro dia eu vim contar testemunho. Eu vim para pregar a palavra. Foi o que ele falou, você vem pregar. Então escuta. Naquele período, no tempo que eu era colorimetrista, representante da Kerastase, eu viajava o norte e nordeste. Eu não conhecia Jesus e nem o seu amor. Eu sonhava em dar uma casa para a mamãe. Eu vim de uma família muito pobre. A gente dormia numa esteira de palha. Quando desenrolava para acordar, e quando enrolava era para acordar de novo. E aquele trem, o Satanás, quando está desfiando, fura a coluna todinha. E a gente dormia em uma casa de 2 cômodos e bebia numa caneca de alumínio amassada. E a minha avó coava a água no pano de prata. Você não está entendendo o tanto que era pobreza. Não tinha água de prata não, meu irmão. Água em Daiá, cristal, não. Era água do pote. Aí quem vê a gente arrumada assim não sabe do preço que a gente já pagou.
Só que escute o que eu quero te dizer para você entender o princípio de Deus. Por que a sua vida está igual curupira? Você dá um passo para frente, mas sente que está andando para trás. Porque você tem tudo, Deus já derramou tudo sobre você. Só que você quer confirmação do que Ele já liberou. Você quer que Deus starte quando Ele já deu o enter há muito tempo. Deus já deu play, meu irmão. Já está acesso. Já está liberado. E você está chorando no quarto de porta fechada. Deus, ninguém me ama. Deus está dizendo, tudo que eu dei para você não é o suficiente? Tudo que eu derramei em você não é limite? Eu naquele período sonhava, eu disse, nem que eu tenha que trabalhar minha vida toda para dar uma casa à minha mãe, mas eu vou dar uma casa para ela. Comprei um lote para minha mãe. Comprei um lote. Eu não sabia que a minha filha de santo, que eu tinha 200 filhos de santo, a minha filha de santo, ela me vendeu o lote, era desviada da igreja na época. Eu recebi ela, fiz o santo dela. Ela disse, meu primo está vendendo uma casa, que era um lote na verdade, né? Quando eu comprei o lote, que ela disse que o primo dela estava vendendo, eu não sabia que aquele lote ficava no setor onde só tinha crente. Do lado esquerdo da casa morava uma irmã da Universal e do direito uma da Assembleia de Deus. 6 horas da manhã uma dizia, está amarrada, e a outra está repreendida. Eu comprei o lote e viajei para Salvador. Como eu era travesti, empresário, tinha motorista particular, tinha uma série de coisas na época, que eu não vou aqui falar muita coisa. Eu lembro que naquele período minha mãe me ligou com aquele telefone das teclas fluorescentes. Quem lembra daquele telefone? Você não lembra não? Ah, é porque eu estou pregando para muito jovem, né? Eu me esqueci. Aquele telefone Mas você não está entendendo. Era 1G, pegava até no inferno aquele negócio. Os telefones de hoje não pegam em nenhum lugar. O iPhone da maçãzinha até falha. Aquele não, irmão. Dava até uma dor na coluna, porque ele era assim, pesado, era o tijolão. Minha mãe ligou para mim, eu me lembro, era um Nokia. Eu atendi, quando eu atendi o Nokia, aí minha mãe falou, você não vai vir ver o andamento da obra não? Eu falei, vou. Quando eu cheguei lá, irmão, era 6 horas da manhã, eu com a caneca de café na mão, porque nordestino não bebe, ele toma café. É cheia. Tem jeito aqui, ó. Aí eu conversando lá com o pedreiro e tal, ele estava levantando um alicerce, conversando com o servente de pedreiro. Aí eu ouvi um grito que veio do fundo da casa para a frente da casa, entre as paredes que estavam sendo levantadas de tijolos. Aí eu ouvi um grito, ô glória! Aí eu disse assim, de onde veio esse grito? Irmão, eu irado com crente, eu não gostava de crente. Aí o servente mexendo a massa disse, é porque aqui do lado mora uma irmã da Assembleia de Deus. Aí eu falei, do lado de onde? Ele falou aqui. Aí eu fui no fundo da casa, eu tinha levado 12 filhos de santo, que era para consagrar o lote de mamãe aos orixá. Quando eu cheguei no fundo da casa, tinha um muro de 1,50 m e proteção de pobre, na minha época era caco de vidro. Então aquele muro que limitava o quintal da vizinha para o da minha mãe, eu lembro que quando eu cheguei no muro, estava aquela senhora de cabelinho dado volta. Terra. Com os grampinhos no cabelo, cheirando a leite de rosa. Ela lavando roupa, torcendo e estendendo no arame farpado. Quando ela estava lavando roupa, ela cantava. Ela levantava a mão de costas para o muro de mamãe. Aí eu era ousado, eu disse, vou jogar um ebó na casa dela e vou destruir a vida dela. Irmão, quando eu tentei, irmão, chegar perto do muro, ó, o cabelo do braço arrepiou. Você já sabe o que significa, né? Tem gente que está com o Wi-Fi ligado, quem não está não entendeu nada. Cabelo do braço arrepiou significa o grande está na terra. Aí eu encostei perto do muro. Eu era macumbeiro, ela era crente. Aí eu encostei mais um pouquinho. Quando eu tentei desaforar ela, que você sabe como é travesti, né? Eles não levam recado para casa. E eu muito menos ainda. Quando eu cheguei perto do muro, aí eu disse para o meu filho santo, toca o atabaque aí. Quando eles começaram a tocar o atabaque, começou a tocar, ela foi lá na casa dela e aumentou o som. Tipo assim, você manda na tua casa, eu mando na minha. Quando ela aumentou o som, meu irmão, você não está entendendo. Aí eu falei, para, que a música dela tá entrando na minha cabeça. Aí ela aumentou o som. E aí quando eu cheguei perto do muro, eu disse, quem ela pensa que é? Eu que sou filho disso, filho daquilo, comecei a falar um monte de nome. E aquela mulher levantava a mão, irmão, Aracaju, 40 graus, minha cidade, sensação térmica de 80, você não está entendendo. A mulher debaixo do sol adorando.
Aí ela levantava a mão. A minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, desprezível, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu, segure a mão de alguém que está do seu lado. Quando Ele estendeu a sua mão, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus. O que? Quando Ele estender. Resumindo o negócio aqui, para outro dia eu contar. Mas escuta só, tem como eu fazer um trabalho para uma casa dessa? Depois de cantar um hino desse? Não tem capeta que fica de pé, irmão. Dá um glória a Jesus para beber água. Resultado: o pai coloca ele no deserto. E no deserto ele vai crescer. O interessante é que não é por vontade, é direcionamento. Ele não pediu para estar no deserto, foi o pai que colocou, que levou, que introduziu ele. Tem muitos que estão sentados aqui agora e vai refletir sobre o que eu vou falar. Muitos não sabem, mas quando o pai te tira de um ambiente e te coloca em outro, é porque ele sabe o que tem para você. E quando coloca ele no deserto, irmãos, a Bíblia diz que ele vai crescer. Já estou terminando, viu, Max? A Bíblia diz que ele vai crescer, mas já ainda estou dando meu tempo. A Bíblia diz que ele vai crescer. Ele vai? Vem comigo, ele vai crescer. Você percebeu que o ambiente é desfavorável, que o ambiente é inóspito, que o ambiente não condiz com o que ele carrega, mas ele vai crescer no ambiente que ninguém quer crescer. Ele vai proliferar, vai frutificar no ambiente que ninguém imaginava que ele cresceria. Porque não adianta, irmãos, a gente ficar com medo da geografia. Quando o pai te leva a lugares, é porque ele sabe da capacidade que você tem e da unção que você carrega. Davi vai salmodiar e vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está. Deus é especialista em te colocar em ambientes para te privar, para te vedar, para te censurar, só para aquilo que é para dar certo, não dar errado na sua vida. Há um episódio na Bíblia de uma mulher desesperada. Ela sai da casa dela porque o marido era temente a Deus, mas não teve como pagar a dívida. Ela é ameaçada pelos credores. Os credores batem na porta e dizem para ela: olha, vamos levar seus filhos para serem escravos. O texto diz que ela vai sair da casa dela e vai até Eliseu. Chegando até o profeta, ela se curva, ora, pede, clama. Ele olha para ela e diz: o que você tem na tua casa? Ela diz: a tua serva não tem nada. Então ela se lembra, a não ser um pouquinho de azeite. Ele olha para ela e diz assim: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos e entra na tua casa, abre as janelas e as portas. Foi assim? Foi assim? Não, irmãos. Ele olhou para ela e a orientação que ele deu para ela foi: você vai entrar na tua casa aí. Porque tem milagre que Deus sabe que para dar certo tem que primeiro te ocultar. Longe do barulho da cultura judaizante, longe dos carros de ferro de Jerusalém, João só cresceria no deserto para ouvir a voz de Deus. Tem horas que Deus te limita, tem horas que Deus te retém, tem horas que Deus te priva, que é para você aprender a orar melhor, receber o dom melhor, receber a graça melhor. Deserto não mata crente, deserto te prepara para ser melhor. Olha para alguém e diga: esse é para. O deserto não vai te matar, o deserto vai te melhorar. Deixa eu te dizer o que a gente vai fechar. Escuta, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: o deserto
Não, está fraco. Meu Deus do céu, nem parece. Tu já comeu cuscuz? Aquela farinha de milho? Com carne do sol em cima? Não, hoje tu não comeu não. Porque crente só tem 3 coisas. Pergunte o quê? Fé, fome e filho, mais nada. Então você vai melhorar essa disposição aí agora, em o nome de Jesus. Você vai olhar para esse crente que está do teu lado e vai dizer assim para ele: você é jovem, que o deserto que você está enfrentando, você não vai ter. Eita glória! Eu vim profetizar lá de Goiânia, aqui em Itaberaí, que este ano é o ano do aceleramento de Deus para a vida de alguém. Eu vim profetizar na vida de alguém. Você vai sair daqui melhor. Você não vai viver limitado e pensando que Deus te abandonou. Ele está olhando para você e está dizendo: eu te chamei porque sei quem você é na minha presença e quero te melhorar. Levante a tua mão e diga: Senhor, diga Senhor, diga Senhor, melhora a minha disposição. O deserto não altera, o deserto não limita, o deserto não arranca, o deserto te prepara. Aí ele olha para você e você diz assim, ó: Deus proverá quando azeite e a farinha faltam. Olha para alguém e diga: Deus proverá. Já tem gente chorando. Deus proverá. Mesmo cego me faz Ele me faz andar sobre as águas. Cante de novo. Deus proverá. Enxergar e mesmo falho vais andar sobre as águas, e Deus provê. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac e de Jacó. Me cantou levar a sébia. Fica de pé. Deus provê. Levante a mão aí, diga: eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você entender que nesta noite Deus está abrindo as comportas dos céus para derramar sobre nós uma unção poderosa, uma unção que quebra cadeias e cadeados. Você vai crescer nesse deserto. Você vai crescer nesse deserto. Chega de se sentir inferior. Chega de sentir diminuído. Chega de se sentir um nada. Você não é o zero do diabo. Você é o 100% de Deus. Você vai crescer. Deus está colocando hoje sobre você uma unção de crescimento, uma unção de forte. O Espírito Santo conhece o nosso coração e a nossa alma. O Espírito Santo conhece o desejo da nossa alma. O Espírito Santo conhece como nós viemos e como sairemos daqui dessa igreja hoje, essa noite. O Espírito Santo tem tanto ciúme de você que ele não aceita te perder por nada. Vem cá, minha irmã. Vem cá, por favor. Vem aqui pela lateral. Coloque as mãos naquele altar ali, ó, naquele púlpito ali. Você vai entender o que eu vou entregar a você agora. Você já pensou em parar várias vezes, mas não consegue. Você não serve para o diabo, você só serve para Deus. Terra mante quebrefai. Tu não pediu para Deus falar contigo?
Tu não disse para Deus: Senhor, usa, derrame na calabaia. Porque, oi, desde a hora que eu estou pregando, o Espírito Santo está falando na minha cabeça. Diga para ela que eu tenho ela como a menina dos meus olhos, e que eu a chamei para ser minha adoradora. Ela se diminui tanto, ela acha a voz dela feia, mas a tua voz não é feia. Deus está mandando te dizer: aquela depressão que tentou te matar, aquela dor que você sentia, e hoje tu tem agradecido mais do que me pedido. Eu sou Deus fiel para te dar vitória. Em meio a essa guerra, eu te levanto hoje para caminhar no meio. Remi canto, rebaracébria, remi na cobre de rácia. Deus está hoje te levantando para uma grande obra. Eu vejo sobre a tua cabeça uma unção tão poderosa. Abre as mãos, que na tua vida sentimental nada mais vai ser paralisado. Nada mais, você não vai chorar por quem saiu, mas vai se alegrar por quem vai chegar na sua vida. Põe a mão no peito dela aqui. Você vai entender a unção de Deus na sua vida. Você vai entender porque você é tão detalhista com o Espírito Santo. Porque você não tem como se sentir plebeia, porque você é princesa do reino de Deus. E o Espírito Santo hoje irmão, dentro de 10 segundos a igreja toda vai ser cheia da glória de Deus. O Espírito Santo de Deus está inundando crentes aqui nessa hora. Amana calassúria. O Espírito Santo de Deus está tocando em pessoas aqui agora. Gente que entrou já aqui com a expectativa e vai sair daqui da igreja diferente. Eu não vim aqui brincar de ser crente, não. Eu vim aqui declarar que os cadeados de ferro e as portas de aço já foram quebradas essa noite. Deus está abrindo hoje aqui, Deus está abrindo. Quem crê, reage agora, reage agora.